pessoal, vamos lá. Gente, bom dia. A gente vai apresentar sobre a determinação da constante de Planck. Eu sou a Karina. Eu sou a Maria. Ok, então, antes da determinação dessa constante, a gente tinha alguns problemas, que era o problema da radiação de corpo negro, que já estava sendo estudada pelo Kirchhoff, e a gente tinha a catástrofe do ultravioleta, porque a gente só tinha a mecânica clássica para explicar os comprimentos de onda e etc. E se você considerasse que o comprimento de onda ia reduzir, a intensidade dessa luz, ela tendia ao infinito, então você não iria conseguir chegar ao ultravioleta. E o Planck, nosso querido e simpático amigo aqui, ele determinou uma constante que ela dava uma explicação para essa frequência e intensidade da luz. Então a gente, nessa mesma época em que o Kirchhoff estava tentando explicar e depois surgiu o Planck, o Niels Bohr propôs o modelo de átomo. E aqui ele dizia que os elétrons andavam por orbitais. E aí esses elétrons, eles têm uma quantidade de energia que quando você fornece, eles podem mudar de orbital. Então essa energia, e o átomo tende sempre a ficar com a menor energia dele, o menor estado de energia. Então, e para voltar a esse estado, como ele tende sempre a voltar, o elétron tinha que descarregar essa energia que ele recebia para mudar de orbital. Então essa energia descarregada, ela sairia na forma de um fóton. E no caso do diodo, do LED, ele é representado assim, porque ele tem duas bandas, a banda de valência, que possui elétrons, e a banda de condução, que ela é formada por buracos, ou prótons, carga positiva. E esses elétrons, para você começar a emitir luz, você precisa fornecer uma energia para esse elétron, ele vai tender a mudar de orbital ou passar de banda. E como ele sempre tende também a voltar ao seu estado inicial ou ao seu estado de menor energia, esse elétron vai liberar fótons para voltar para a banda de valência. E esses fótons liberados pelos elétrons, eles têm uma frequência. E no caso, quando você passa a luz, aqui está a luz solar, mas seria a luz do LED, quando você passa essa luz por uma rede de difração ou por uma fenda, ou por duas fendas, ela causa um padrão de interferência. E esse padrão de interferência vai ser demonstrado no espectro da luz do LED, que a gente vai ver mais futuramente, para tirar o ângulo e a frequência desse fóton. Então aí a gente tem que... Então, por meio da constante de Planck ele propôs a primeira quantização da energia do fóton. Então ele deu início à mecânica quântica, que você dizia que essa energia que o elétron recebeu para passar de orbital, ela era o mesmo nível da energia emitida. E isso sempre seria um múltiplo da energia do fóton que seria liberado. Então a energia do fóton aqui, e mais futuramente Einstein também ajudou o Planck a constituir essa equação que utiliza a constante de Planck pela frequência que nos dá a energia do fóton. Que é a primeira coisa. Bom, agora eu vou falar um pouco do processo do experimento. Para fazer o experimento, a gente utilizou dois multímeros, uma fonte de tensão contínua, uma placa de circuito com 5 LEDs de cores diferentes, uma rede de difração, um goniômetro e um espectrômetro. A gente pode definir esse experimento, dividir ele em 3 partes. A primeira parte, no caso, seria determinar a tensão mínima para a qual cada LED começa a emitir a luz, e a gente consegue ver a luz. A gente também tem que determinar o comprimento de onda de cada luz dos LEDs, a partir disso achar a frequência para poder substituir. E depois, na terceira, estimar o valor da constante de Planck a partir desses dados na equação. Bom, esses são os gráficos que a gente fez da corrente pela tensão em cada um das luzes LED.
Então, a gente pode ver que, bem claramente, que tem duas regiões nos gráficos, uma que ela mantém constante, e aí tem um momento aqui que ela começa a crescer exponencialmente. Então, a gente utiliza uma forma para calcular essa tensão mínima, que é um pouquinho mais... tem uma margem de erro menor do que a experimental, que é o PWL, que é o Piecewise Line. E aí, nessa junção das duas linhas, das duas áreas, na intersecção, essa seria a tensão mínima para a ativação de cada LED. Então a gente fez isso com todos os 5 LEDs, que eram o vermelho, no qual a gente achou uma energia de a tensão mínima de 1,7 volts, a laranja, que é 1,86 volts. Na verde a gente achou 1,98 volts, na azul 2,24 e por último na violeta de 2,54 volts. O próximo passo, então, é calcular o comprimento de onda e, consequentemente, a frequência. A gente usou isso, a gente mediu a variação angular a partir de uma banda de refração que a gente achava outra banda com uma variação angular diferente do pico original. Então, essa variação angular a gente usou a lei de Bragg e com isso a gente achou o comprimento de onda respectivo para cada um dos LEDs e consequentemente a gente substituiu naquela equação e conseguiu achar a frequência obtida em cada um dos LEDs, que está condizente com a frequência de cada cor. Então, aí, para comparar com alguns dados mais específicos, a gente utilizou o espectrômetro, que é que ele mede o espectro da luz, e nesse pico aqui seria o comprimento de onda da luz, da energia, e a gente pode verificar que ficou com os dados bem próximos obtida manualmente com o goniômetro. E tem algumas variações aqui que é causada pela luz da sala mesmo que a gente tinha. E aí tem a medida da comprimento de onda de cada um ali que a gente pode ver aqui. Razoavelmente bateu com os nossos dados. Bom, aí o próximo passo foi fazer um gráfico da tensão mínima que a gente achou pela frequência de onda de cada um dos LEDs. Então, com isso, se a gente calcular o coeficiente angular dessa reta que a gente usou, esse seria o valor da constante de Planck. A gente achou 4,09 com uma margem de erro de 0,43 vezes 10 a menos 15. A gente achou essa margem de erro calculando o menor valor para a constante de Planck com o maior valor da constante de Planck. A gente tirou a média desses dois valores e diminuiu do valor da média. E com isso a gente achou a diferença entre o valor que o gráfico deu pra gente da média e o que deveria ser se fosse tudo constante. Então a gente achou isso em electrovolts por segundo, mas normalmente a constante de Planck ela é em joules-segundos. Então a gente fez a conversão e aí a gente achou 6,545 com essa margem de erro vezes 10 a 54. Uma coisa que pra gente foi muito importante ressaltar no nosso experimento foi que da primeira vez que a gente fez a medida do comprimento de onda e da variação angular, a gente teve um erro muito grande nas três últimas cores que a gente mediu, que foi o verde, o azul e o violeta. Isso aconteceu provavelmente porque essas três cores elas têm uma frequência maior e, consequentemente, a banda é mais larga. Então, a variação angular do começo da banda até o final é muito grande. Então, você achar exatamente o ponto que dá o valor real do comprimento de onda é muito mais difícil. E, então, esse foi, assim, a gente acabou achando medidas muito absurdas. No caso do violeta, está no espectro do laranja. E esse
a gente ficou muito confusa, a gente teve que refazer as medidas e a gente usou o espectrômetro para confirmar os nossos dados depois. E outro erro também que acabou interferindo um pouco foi a imprecisão do método do PWL, porque a variação angular de cada momento do gráfico pode ser bem preciso. Para concluir, a gente pegou o valor real da constante de Planck, que é 6,62 vezes 10 a menos 34, e a gente percebeu que a diferença relativa foi muito pequena e que isso assim, demonstrou um sucesso muito grande. A gente ficou muito feliz que a gente conseguiu achar um valor bem próximo da constante de Planck, considerando as imprecisões que foram impostas. As referências que a gente usou, no caso que tinha na apostila mesmo, e os agradecimentos ao pessoal da UFC, ao nosso orientador, o Pedro, e a toda a equipe de organizadores, professores, palestrantes e aos nossos colegas. Muito obrigada.